Então, pessoal, a Guerra do Golfo está ambientada ali no Oriente Médio, na região conhecida como Golfo Pérsico, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre o que foi a Guerra do Golfo no começo da década de 1990. O objetivo da minha aula é levar você a compreender que a Guerra do Golfo, na verdade, trata-se de um arranjo local, né, e ao mesmo tempo mundial, da geopolítica do petróleo, que já começava a ser construída a partir da década de 1990. Portanto, pessoal, aqui nós temos a região do Golfo Pérsico. Para quem não sabe, Golfo é quando a gente tem a entrada do oceano ou do mar no continente. Veja que o Golfo Pérsico ele fica após um outro golfo. Então você tem aqui, ó, o Golfo de Omã, nessa localidade, que é uma entrada do Mar da Arábia, né, ali no continente, que é o Oriente Médio, na Ásia. Depois você tem o Golfo de Omã. Depois do Golfo de Omã, você tem um estreito aqui, ó, chamado de Estreito de Hormuz. Esse estreito também é muito disputado regionalmente pelos países, geralmente envolvendo conflitos entre Arábia Saudita e Irã, né? Depois nós temos o Golfo Pérsico, propriamente dito, que é toda essa área aqui, ó. Por que essa região é importante? Essa região é importante porque aqui nós temos os principais produtores de petróleo do planeta. O Irã, o Iraque, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, uma série de países aí. O que esses países têm em comum? São grandes produtores e grandes exportadores e tem, muitos deles, ainda grandes reservas de petróleo. E outro ponto interessante é que o Golfo Pérsico é a localidade por onde sai todo o escoamento de petróleo dessa região importantíssima do planeta. Então, o Golfo Pérsico tornou-se uma área extremamente estratégica para a geopolítica do petróleo, desenhada a partir dos interesses dos europeus e dos Estados Unidos. Portanto, essa região vai se mostrar uma área de intensos conflitos, geralmente envolvendo petróleo, tá certo? Mas nós vamos falar sobre a Guerra do Golfo, nós vamos falar especificamente sobre, em grande parte, sobre o Iraque e sobre esse pequeno país aqui, ó, o Kuwait, tá certo? Nós vamos falar basicamente na região sobre esses dois países principais aí. Beleza, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Kuwait, né? Hoje eu posso dizer para você, o Kuwait é esse pequeno país aqui. Ó. Hoje eu posso dizer para você que o Kuwait é uma das nações, é um dos países da região, basicamente onde nós temos uma grande influência do Ocidente, mantém as tradições, inclusive, mas é um país bastante liberal nos costumes, né, em alguns pontos, em outros não. Por exemplo, as mulheres não são obrigadas a usar o véu, né, que é tradição na maioria desses países. Né? Por outro lado, é proibido terminantemente o uso de bebida alcoólica, só para você ver como eles lidam com essas questões do Ocidente e as questões relacionadas à tradição e à fé. Né? Na verdade, o país, toda a riqueza, o país se concentra na própria cidade, que é a cidade do Kuwait, que é a capital, melhor dizendo, né? É um país que tem, basicamente, desde a década de 1990, já se figura como uma área de intensa exploração de petróleo. Veja que é um país bastante elástico nas questões de costumes, né? Por outro lado, você vê aqui é uma imagem mostrando a capital, a cidade do Kuwait. Então, veja que não perde nada em estrutura, em aparência, pelo menos, nas questões de inovação, de tecnologia, para nenhuma cidade do Ocidente, né, da Europa, dos Estados Unidos ou do Japão, por exemplo. Né? O que vai acontecer, então, a partir de 1990? Em 1990, o Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, que tinha acabado de terminar uma guerra contra o Irã, que é a guerra Irã-Iraque, que eu já expliquei para vocês, o Saddam Hussein vai acusar o Kuwait de roubar o petróleo do Iraque. Né? Então, a acusação vai ser no sentido de que
o Iraque está roubando petróleo, né? O Kuwait está roubando petróleo do Iraque, porque havia algumas questões, poços de petróleo na região de fronteira, principalmente na parte mais ao sul. Então, Saddam Hussein acusa o Kuwait de estar perfurando ou fazendo prospecções petrolíferas em áreas que seria por direito fronteira, né, questões de fronteira com o Iraque, né? Mas não ficou só por aí, não, né? Ele vai acusar, por exemplo, o Kuwait de estar vendendo petróleo acima da cota permitida pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver? Né? O Kuwait não poderia vender a mais da cota? Não, porque ao ofertar muito petróleo, muito a commodity petróleo no mercado, automaticamente o preço do barril do petróleo cairia. Então Saddam Hussein vai acusar o Kuwait de estar tramando contra os outros países árabes, inclusive o Iraque, porque está vendendo petróleo a mais, e ao vender petróleo a mais, o preço do barril do petróleo cai e o Iraque estava tendo prejuízo. Não só o Iraque, segundo a versão do Saddam Hussein, o Iraque e todos os países da OPEP estariam sofrendo prejuízo. Por isso, ele exigiu uma indenização, Saddam Hussein, exigiu uma indenização, né, do emir que governava o Kuwait na época, no valor de 2,4 bilhões de dólares, né, por causa dessa manobra que ele acusou o Iraque de estar fazendo, ou seja, vendendo petróleo a mais do que a cota, né. A outra acusação vai ser justamente de que o Kuwait é um país que não existe, né, que é um país que, na verdade, era uma província rebelde do Iraque. Na verdade, isso é uma verdadeira mentira histórica. Uma das coisas que os ditadores, quando assumem poder, pessoal, geralmente eles fazem, é revisar a história. É dizer que o que foi dito não era assim e tenta colocar uma nova narrativa para a história. Ainda que tenha documentos, tenha tratados, tenha pesquisas comprovando, mas o ditador, né, os governos ditatoriais, eles tendem a fazer uma releitura da história. E foi o que Saddam, como um sanguinário ditador, fez. O Saddam Hussein vai fazer uma crítica dizendo que, na verdade, o Kuwait era manifestação do imperialismo britânico, né? Isso porque o Kuwait, na verdade, ele surge enquanto país em 1961, né? E a Inglaterra participou muito das negociações para tornar o Kuwait independente. Lógico que na época, né, o Iraque não gostou muito, mas as questões já estavam resolvidas através de tratados e de acordos. E o Kuwait já reconhecido internacionalmente como uma nação soberana, e o Saddam Hussein não tinha o direito, né, pelo menos, de estar acusando, né, o Kuwait de ser uma província rebelde do Iraque, e que ele tinha o direito de anexá-la. Essa vai ser a jogada que ele vai fazer. Muito bem, aí está o que Saddam Hussein disse, né? Então, Saddam Hussein vai alegar, primeiro, que o Kuwait estava roubando petróleo do Iraque, que o Kuwait estava vendendo petróleo de forma irregular e que o Kuwait era uma província rebelde. Essas três acusações. Mas agora você vai entender uma outra questão. Lembra da guerra contra o Irã, que Saddam Hussein fez na época? Então, já se passaram dois anos da guerra contra o Irã, do fim da guerra. O que aconteceu é justamente que o Saddam Hussein acaba se endividando. E um dos principais credores do Saddam Hussein era justamente o Kuwait. E agora o Kuwait queria cobrar a dívida. Saddam Hussein, não querendo pagar a dívida, acusa o Kuwait de todas essas três acusações aqui. Tá certo? Então percebam que é uma jogada de Saddam Hussein para não saldar a dívida que ele tinha com o Kuwait, porque ele se endividou muito para manter durante quase 8 anos uma guerra sem sentido contra o vizinho Irã. Correto? Então, pessoal, o que vai acontecer é que
essas acusações, elas começam a ganhar efeito, e o primeiro país a entrar na negociação para ver se chega a um acordo com Saddam Hussein e o Kuwait vai ser a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita vai imediatamente propor uma negociação. A Arábia Saudita falha nas negociações. Aí entra também a Liga Árabe, né, no sentido de promover um diálogo, uma diplomacia entre Saddam Hussein e o emir que governava o Kuwait na época, né? Logicamente que não chegaram a nenhum acordo. Como não chegaram a nenhum acordo, o que vai acontecer é que Saddam Hussein invade o Kuwait, né? Justamente no dia 2/8 de 1990. Então, no dia 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein pega suas tropas e marcha do norte, né, em direção ao sul, invadindo o Kuwait, um pequeno país ali na região, né? Muito bem. Ele levou 2 dias para conseguir tomar o país, só para você ter uma ideia, né? Em apenas 2 dias, ele entrou no dia 2, 3, no quarto dia, no dia 4, ele consegue tomar a capital do país, né? O emir que governava na época fugiu, teve que fugir para a Arábia Saudita, que deu proteção a ele, e o Saddam Hussein toma, com suas tropas, os poços de petróleo do Kuwait, que na verdade era isso que Saddam Hussein queria. Para saldar as dívidas que ele fez durante o período da guerra contra o Iraque, o objetivo dele era tomar o petróleo dos kuwaitianos, né? Quando é no dia 8, ele decide anunciar para o mundo, né? Ele decide anunciar para o mundo a anexação do Kuwait ao Iraque, dizendo que o Kuwait não existe mais e que agora ele seria governante também do Kuwait, que o Kuwait seria mais uma província iraquiana. Essa atitude do Saddam Hussein, ela vai, logicamente, ter uma reação. Então, as reações foram imediatas, né? Lógico, né? Nesse sentido, a ONU foi a primeira a se manifestar. Imediatamente, o Conselho de Segurança da ONU reúne, e o Conselho de Segurança da ONU decide de forma rápida, né, dizendo o seguinte, olha, exigindo que Saddam Hussein promovesse a retirada, né, imediata e incondicional de suas tropas de dentro do Kuwait. Então, veja, que o Conselho de Segurança da ONU já determinou, olha, você vai retirar as tropas do Kuwait, né, imediatamente e de forma incondicional, sem direito a impor condições nenhuma. Você tem que sair, você tem que vazar aqui vazar de dentro do Kuwait, né? Essa foi a determinação. Mas o Saddam Hussein fez corpo mole, né? Não reagiu, mas ao mesmo tempo nós vamos ter a reação, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos na época, que era, né, o George Bush pai, que nós chamamos de George Bush pai, né, que depois o filho também, de nome George Bush, governa os Estados Unidos, né? Então, o George Bush vai, o pai, o velho, né, vamos dizer assim, ele vai imediatamente congelar os bens de iraquianos e do Iraque em várias partes do mundo, né? Então, dessa forma, sufoca Saddam Hussein e os investidores, os capitalistas, os empresários que porventura existiam, e os recursos e os bens que estavam em bancos ou penhorados mundo afora. Então, os bens do Iraque, eles são confiscados, são aprisionados, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma pressão muito grande, principalmente agora liderado por Estados Unidos, para que solucione o problema. Essa pressão vai ser feita agora perante quem? Perante a ONU, né? O que mais que vai acontecer? O Iraque, como reação, a primeira coisa que ele faz também, o Iraque, é fechar a fronteira, tanto do Kuwait, que agora ele está dominando, o Saddam Hussein domina, quanto as fronteiras do Iraque. Então, ninguém entra e ninguém sai. Dessa forma, ele vai usar os estrangeiros como moeda, como barganha, como forma de pressionar também, até certo ponto, né? Porque os cidadãos do mundo inteiro estavam lá e agora estão aprisionados dentro da ditadura iraquiana, vamos dizer assim, tá certo? Então, há um fechamento da fronteira. Veja que
A ONU deu 2 dias para que o Saddam Hussein, então, retirasse as tropas. E no dia 17, né, foi autorizado, diante da inércia do Saddam Hussein, foi autorizado pela ONU que Estados Unidos liderasse uma ofensiva militar, né? Na verdade, a linguagem que o Conselho de Segurança utilizou foi que estava autorizado os meios cabíveis para retirar Saddam Hussein de dentro do Kuwait e libertar o Kuwait. Então, essa passou a ser o discurso de guerra. Vamos libertar o Kuwait do ditador iraquiano, tá? E a partir daí, nós vamos ter a formação da chamada Tempestade no Deserto. Então, a Operação Tempestade no Deserto foi encabeçada por Estados Unidos, com o apoio da ONU, e tinha um único objetivo: empurrar as tropas iraquianas para o norte, até o limite da fronteira do Iraque com o Kuwait. Tá? Então, surge assim a Operação Tempestade no Deserto. Qual foi a estratégia? A estratégia é que Estados Unidos tinham apoio, por exemplo, da Arábia Saudita, portanto, nós tínhamos porta-aviões estacionados, posicionados aqui, ó, porta-aviões. Esses porta-aviões fizeram os primeiros ataques. Então, as primeiras formas de ataque foram aéreas, né? Esses ataques, na época, se diziam ataques cirúrgicos. Aliás, essa guerra, ela foi muito criticada porque foi a primeira guerra em que as grandes emissoras de TV praticamente transmitiram esse conflito ao vivo, né? Em especial, estava em destaque naquela época 2 emissoras de TV de noticiário internacional, que era a CNN, né, e a Al Jazeera. Essas 2 emissoras de TV conseguiram, né, monopolizar as imagens da guerra e transmitia para as outras repetidoras mundo afora. E o que a gente observava é que era uma guerra que, pelas imagens e pelas reportagens, parece que não tinha pessoas morrendo. A gente só via aviões, porta-aviões, a gente só via tanques e a gente não via os massacres que estavam acontecendo. Mas, enfim, o que vai ocorrer é justamente isso, né? E aí nós vamos ter a retirada, tá? No segundo momento, nós vamos ter tropas dos aliados por terra também. E assim vão empurrando os soldados iraquianos de volta para o seu território, que é o Iraque, tá? Gente, a verdade é que isso foi muito rápido, né? Não foi menos de um mês, né? O George Bush pai já estava anunciando efetivamente o fim do conflito, tá? Quais foram as consequências principais deste conflito específico? Primeiro, é que Saddam Hussein continuou presidente do Iraque, né? Inclusive, agora com uma nova roupagem, né? Saddam Hussein vai se apresentar como o grande líder, né, que vai peitar Estados Unidos e os aliados, em outras palavras, o grande líder militar que vai enfrentar agora, pela primeira vez, o Ocidente, né, por causa, né, do conflito. Então, ele, de certa forma, ele consegue se fortalecer internamente, né, pelo menos para manter a sua ditadurazinha ali dentro do Iraque, né. A outra consequência, nós temos várias consequências, mas uma que chama muita atenção é uma consequência ambiental. Os soldados iraquianos, à medida que eles iam sendo empurrados para o norte, para dentro do território iraquiano, foi autorizado que eles colocassem fogo, né, explosivos em poços de petróleo. Nós tivemos poços de petróleo que queimaram durante mais de 20 anos, para a gente conseguir, para que os técnicos conseguissem conter as chamas. Então, os poços de petróleo iraquiano, kuwaitiano, foram praticamente destruídos, e isso gerou um prejuízo ambiental gigantesco, além de prejuízo econômico também. Então, os soldados iraquianos iam perdendo espaço, mas ao mesmo tempo deixavam um rastro de destruição para gerar pânico e desespero nos aliados, né, que agora tinha que cuidar também da questão dos poços, os campos de petróleo em chama, né? Outra consequência interessante é que após o conflito, o Iraque foi cercado pela comunidade internacional,
né? E uma das consequências foi justamente a proibição do Iraque de adquirir armas. Então, de certa forma, tentando sufocar Saddam Hussein com o comércio de armas, tá certo? Mas, infelizmente, aquilo que é feito para punir o ditador acabou punindo também o povo, a sociedade. Aqui, né? Então, a população começou a se ver privada de produtos básicos, por exemplo, água potável, remédios, medicações em geral, assistência de um modo geral, alimento, principalmente. Então, havia comboios, geralmente, autorizados a entrar, né, dentro do Iraque, mas com forte vigilância, inclusive inspecionado pela própria ONU e Estados Unidos e os aliados, né, nesse processo todo, né? O que mais que a gente vai ter de consequência? Vai ter uma outra consequência interessante, que é justamente a zona de exclusão aérea que o Iraque passa a ter. Com o objetivo de não deixar Saddam Hussein se recuperar militarmente, foi criada uma zona de exclusão aérea sobre o país, em especial sobre a capital. Então, aqui ficou vigilância dia e noite dos aliados, né, com monitoramento aéreo durante vários anos para vigiar, monitorar os movimentos do ditador Saddam Hussein. Isso significa, na prática, que o Iraque perdeu a sua soberania, que é um dos elementos essenciais para que um país exista, soberania, o domínio sobre o seu território. Então, essa foi uma punição no âmbito político que tem também efeitos gerais. Por exemplo, qualquer movimento poderia ser interpretado como o surgimento de uma fábrica de armas de destruição e assim por diante, né? Então, isso prejudicou muito o Iraque, porque tira realmente a soberania do país, tá certo?